Olá, este é o Palavra Falada, programa que leva a literatura de língua inglesa além das salas de aula. Eu sou a Cauane. Eu sou o Bernardo. Eu sou a Ellen. E a gente tá aqui juntamente com as nossas colegas Júlia, Carol e Helena para falar sobre o conto da Marion Halligan, Belladonna Gardens. Como é que o programa vai funcionar? São duas partes. A primeira, somos nós três, a gente vai começar a análise desse conto. E a segunda parte, as nossas outras colegas, enfim, elas vão vir aqui terminar essa análise e terminar o programa. Bom, e nessa segunda temporada a gente vai falar um pouquinho sobre contos de língua inglesa dos 5 continentes. Quando vocês pensam em literatura inglesa, meninas, de língua inglesa, né, de forma geral, no que vocês pensam? Eu penso em obras dos Estados Unidos, Inglaterra, até por serem países onde o inglês é a língua mais falada, né? Nunca me vem na cabeça. Acho que boa parte do que a gente consome hoje em dia vem justamente desses países. E a gente tem, sei lá, empresas gigantescas como, sei lá, Hollywood, esse tipo de coisa, que boa parte dos sucessos de bilheteria, eles vêm justamente desse espaço. E falando um pouco de livros, essas coisas, a gente tem, sei lá, no TikTok, por exemplo, um espaço que é o BookTok, que o pessoal fica recomendando livros e tudo mais. E nesse espaço a gente tem meio que um efeito manada ali, que todo mundo recomenda as mesmas coisas, todo mundo lê as mesmas coisas. E justamente essas mesmas coisas vêm Estados Unidos, Inglaterra, esse circuito ali, sabe? Com certeza, e é exatamente por isso que a gente tá com essa iniciativa de trazer contos de diferentes locais. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre um conto da Oceania, mais especificamente da Austrália. Bom, e a Austrália é o 6º maior país do mundo, né? Está localizada na Oceania. Acho que a gente agora devia falar um pouquinho desse país. Bom, a Austrália, infelizmente, foi vítima da colonização britânica. É um processo bem complexo que envolve diversos fatores históricos, sociais, enfim. Mas, sintetizando um pouco, em 1901 ela conseguiu a sua independência, mas até hoje ela ainda tem a coroa britânica como chefe de Estado, né? Agora, adentrando mais para a parte da mídia, como a gente consome coisas da Austrália sem saber. Até porque a gente não associa a literatura em língua inglesa a este país. E algo que a gente fez que eu achei interessante é, a gente tinha que pegar e escolher um conto australiano, né? A gente pegou Belladonna Gardens de um livro que é, a coletânea dos melhores livros, dos melhores contos da Austrália. E nós, estudantes de letras em inglês, a gente não conhecia nenhum dos contos, né? Então a gente foi e pegou Belladonna Gardens pelo nome, enfim, a gente achou legal e a gente não conhecia a história, não conhecia o background por trás dessa história. Bom, mas uma coisa que é curiosa é que, embora a gente não esteja tão imerso na cultura australiana como a gente está na cultura americana, na cultura britânica, embora isso seja verdade, a gente acaba consumindo bastante cultura australiana sem saber que é uma cultura que vem de lá, né? Algumas bandas, alguns livros, alguns filmes são de lá e muita gente não sabe. Por exemplo, AC/DC é uma banda de lá e ela é bem famosa no mundo todo, né? O escritor de A Menina que Roubava Livros também é australiano. Acho que agora é o momento da gente trazer um pouco de luz para a Austrália, né? Porque apesar de ter o maior IDH, um IDH altíssimo, ainda sofre com muita desigualdade. Isso é até uma curiosidade. E aproveitando isso, então, falando da autora do Belladonna Gardens, ela se chama Marion Halligan. Ela nasceu ali pela década de 40, foi criada ali. E ela foi... Enfim, ela é da região de Newcastle, na Austrália, obviamente, e ela acabou falecendo ano passado e faleceu na capital, em Canberra. E é justamente esse espaço, é justamente a capital que ela coloca nos contos dela, que ela coloca nas histórias dela, muitas vezes, assim. E ela é uma autora bem versátil, né? Ela já escreveu em vários gêneros diferentes e ela aborda muito isso, né? A questão do espaço, a questão desses espaços onde ela vive e a vivência nesses espaços, né? Esse conto que a gente escolheu, ele faz parte de um livro específico dela, que é The Hanged Man in the Garden, enfim, um livro de coletâneas dela. E em relação à história, em relação ao Belladonna Gardens em si, ele é protagonizado pelo Frank. Frank é esse personagem que ele está numa festa que é super chique, assim. E nessa festa ele conhece a Sybil. Eles desenvolvem uma amizade ali, esses dois personagens. E acaba que nessa conversa a Sybil dá a oportunidade pro Frank ir pro apartamento dela pra cuidar, enfim, pra viver a experiência dela ali enquanto ela viaja. E algo que é bom de destacar é que esse AP, esse lugar em que a Sybil mora, é um lugar que está na capital, está em Canberra. Algo que torna o conto interessante pra mim é a quebra da expectativa.
quando o Frank, ele chega em Belladonna Gardens e vê que não é nada do que ele pensou, nada do que ele imaginou. E isso a gente consegue perceber uma coisa, né? Que é a quebra de expectativa. Tanto pelo nome chique desse conjunto habitacional, quanto pelo contexto em que ele conhece, né? A Sybil, que é um contexto, uma festa chique, né? Digamos assim. A gente pensa que esse conjunto habitacional vai ser de alto nível. Vai ter vários jardins, vai ser um lugar bonito. E quando a gente vê no livro, né? No conto, isso quebra a nossa expectativa, né? A gente vê que é um lugar degradante, é um lugar que não tem um padrão de vida muito bom, sabe? E isso chama muita atenção quando a gente lê o livro, o conto. É algo que, assim, ele mesmo cria essa expectativa porque a Sybil, ela fala, o lugar em que eu vivo não é legal. Ela chama o lugar em que ela vive de lixão e mesmo assim ele vai lá, cria essa expectativa, chega lá totalmente quebrada, sabe? E o Frank, ele chega lá, percebe que não é o que ele achava, e ele até tenta mudar o lugar, ele tenta pintar as paredes ali, ele pinta as paredes do apartamento da Sybil e do apartamento da Teresa, ele é um pintor realmente, e ele tenta mudar aquele espaço ali, mas não dá muito certo. Até quando ele pinta, né, as paisagens na parede, ele tenta mudar aquele lugar, tenta dar uma alegria, é quando esses agentes do governo chegam e oprimem ele totalmente e fazem ele apagar tudo aquilo que ele pintou para trazer uma alegria para aquelas pessoas, né? Uma esperança. Bom, isso acontece justamente porque esse conjunto habitacional é fornecido pelo próprio governo, né? Então, tudo contextualizado, demos ali a visão geral da coisa, e eu tenho uma pergunta para vocês, meus queridos. O que vocês acharam realmente do conto? Qual que foi a opinião de vocês? Enfim. Eu gostei muito da quebra da expectativa. Porque quando a gente escolheu esse conto, a gente escolheu porque era um nome bonito, a gente pensou em gardens como jardim. Até a gente tá com as flores aqui para representar o jardim. Porém, quando ele chega lá, não tem jardim, não tem alegria, não tem nada. E eu acho que é o que tornou o conto ainda mais cativante para mim. Tornou tudo mais interessante. Bom, e outra coisa que chama muita atenção no Belladonna Gardens, no conto, é que o espaço é o agente central dessa quebra de expectativa, né? Então, o espaço, ele serve como uma metáfora para essas vivências, para essa desigualdade social, né? E a Marion, ela usa muito disso, né? E é muito interessante como ela faz isso, como ela causa isso na gente, né? Então, justamente a gente escolheu esse conto por causa do nome. Foi uma coisa que, assim, tentando decidir sobre... Belladonna Gardens, que nome legal. Vamos ler sobre. E chegou lá e Belladonna Gardens é um lugar horroroso que ninguém quer estar. Então foi muito interessante ler e descobrir junto com o protagonista e ver como realmente... Às vezes as coisas não são da forma que a gente esperava. E que mesmo que às vezes a gente tente mudar certos espaços, certos lugares, nem sempre vai dar certo. E é isso. Bom, e agora voltando um pouquinho sobre isso do espaço, né? Que é uma questão que a autora aborda em todo o conto. A gente podia trazer um autor que fala um pouquinho sobre isso, que é o Yi Fu-tuan. Ele é um autor que aborda a questão do espaço na literatura. E para ele, o espaço, ele pode ser tanto um lugar que desperta angústia, quanto um lugar que desperta liberdade. Então, ele pode ser uma metáfora tanto de um lugar feliz, um lugar que te dá oportunidade, quanto um lugar que também cerceia a sua liberdade. E justamente ele faz essa diferenciação entre espaço, que é o teu conceito, e lugar, enquanto o lugar é algo muito mais sensorial pra ele, é algo muito mais emocional. Então, tu vai pra aquele lugar, tu vive ele, tu molda ele de acordo com a forma que tu vive, com a forma que tu vai experienciando esse lugar. E no conto, a Marion usa do lugar como até uma ferramenta de opressão, de delimitar a individualidade, sabe? O lugar como um todo, eu acho que ele exalta muito as desigualdades, porque é um conjunto habitacional bege, sem vida, o nome sugere que vai ter um jardim, que vai ser um lugar legal, porém não tem. Quando os moradores tentam pintar algo para trazer alegria, eles já são privados pelo governo, que é responsável por aquele conjunto, enquanto as pessoas ricas, elas podem ter jardins com flores e casas bonitas. E isso, pra mim, tá bem claro
né, no conto, né? Acho que a Marian conseguiu retratar bem isso. E focando mais na parte da linguagem, da forma que o conto ele é montado, a gente tem a forma que a Marion escreve, que ela vai... É tipo algo procedural, assim. Ela vai criando um ambiente, daí ela quebra todo esse ambiente que ela criou, e ela vai fazendo isso por todo o conto. Então, novamente, o título é muito bonito, Belladonna Gardens. Você pensa em flores bonitas, enfim. E acaba que é um conjunto feio, é um conjunto sem cor, é um conjunto que não... doesn't live up to the name, tipo, não... O nome não faz jus ao que o lugar é e vice-versa. E justamente isso que ela faz o tempo inteiro. Como você tinha dito, Ellen, o nome parece que vai ser até um texto quase parnasiano, né? Um texto que vai falar sobre a beleza, sobre, enfim, decoração e coisas do tipo. E na verdade, não. Durante o texto, ela fala também sobre os nomes das ruas, por exemplo, que são nomes de outras flores, que não Belladonna, né? Diversas flores que ela cita. E essas flores têm um nome estrangeiro, algumas do grego, do latim, do italiano, enfim. Então, soa como se vai ser realmente um conjunto habitacional de alto padrão. E, novamente, ela quebra isso, né? E outra coisa que ela faz é que, bem no início do texto, a primeira frase que ela coloca bem pequenininha ali em cima, ela fala uma frase em francês, que é uma língua associada com a elegância, e enfim. E a gente vê aquela linha e a gente pensa, realmente vai ser um texto sobre beleza, sobre alguma coisa, e ela quebra isso de novo, sabe? Então, gente, eu acho que a gente repetiu bastante sobre a quebra de expectativa no conto, mas e que mais surpreendeu vocês desse conto? O Frank, novamente, ele é pintor e, enfim, ele faz artes e coisas assim. E ele faz um tipo de arte que é específico, é um nome em francês, não vou pra esse lugar, mas, enfim, é um nome que, se a gente for traduzir, seria, tipo, algo que engana o olho. E, justamente, é algo que ele foi enganado, ele criou aquela expectativa, e o leitor também vai indo com ele, vai vendo que as coisas não são da forma que a gente esperava. E, novamente, então, ele pinta algo que engana o olho, ele é enganado ao decorrer do conto, e o próprio leitor é enganado também junto com ele. Bom, pessoal, foi um prazer falar um pouquinho sobre o conto Belladonna Gardens. Agora a gente vai dar espaço para que as outras colegas possam abordar também a parte delas. Então, muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? A partir de agora eu, Carol, e as minhas colegas, Júlia e Helena, vamos continuar o bookcast sobre o conto australiano Belladonna Gardens, da autora Marion Halligan. Antes da gente continuar com a análise, meninas, o que vocês acharam do conto? Bom, uma coisa que já foi falada muitas vezes, né? Ele não é o que a gente espera que ele seja. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que é o próprio título, porque Belladonna, ela é uma flor muito, muito bonita e ela, inclusive, ela parece até, a um certo ponto, comestível. E, na verdade, ela é venenosa, né? Então, a autora, ela já traz no título essas pistas que o conto ele não vai ser o que ele parece que ele é. Sim, a gente vai colocar na tela aí uma foto da flor e eu achei muito interessante como, de forma explícita, a autora transforma o espaço em algo para atenuar as desigualdades e as diferenças sociais. Isso, ele acentua diferenças sociais de vários níveis, né? Tanto que a gente vai conseguir traçar paralelos com papéis de gênero, desigualdade social e até com a colonização, tudo isso analisando o mesmo espaço. Isso, e a gente vai pegar essas vertentes que são muito utilizadas, na verdade, para analisar a sociedade em si, e levar elas para a literatura. Porque, na verdade, a literatura ela é um reflexo da realidade, da sociedade, enfim. Isso, e agora falando dos personagens, acho que a personagem que mais me chamou atenção, e até o pessoal falou no outro bloco, foi a Teresa, porque ela é muito querida, muito simpática, a gente até falou sobre ela fora aqui do bookcast, e também foi a única que conseguiu criar laços, assim, com o Frank, e ela também representa para nós o que os moradores do Belladonna Gardens vivem, né? Sim, e ela que auxilia o Frank quando ele tem esse choque ao entrar no Belladonna Gardens. Porque como ela já está tão dentro desse cenário, para ela já é normal. A história dela é bem triste, na verdade, mas ela continua sendo simpática. Então, com isso, a gente pode ver que apesar, né, do conto ter um protagonista masculino, o Frank, a gente tem mulheres com papéis de destaque dentro do Belladonna Gardens. E a Teresa, que a gente estava falando agora, ela é um exemplo visível de uma família que é regida por uma mãe solo que não teve escolha, né, a assumir esse papel.
Só pra dar um contexto, a Teresa, ela tinha uma vida muito feliz, muito próspera, muito boa. Ela tinha viver com o marido dela, com os filhos, enfim. E aí ela descobre em algum momento que, na verdade, eles estão atolados em dívidas e ela não fazia a menor ideia. E aí, quando tudo basicamente desmorona, o marido dela abandona ela e os filhos. E aí passa o trabalho que deveria ser dos dois, deveria ser responsabilidade dos dois, de regir a família e o dinheiro e as dívidas, enfim, passa a ser só dela, assim, sem ela ter escolha. Sim, e é muito deprimente ver isso, porque é como, pela Teresa ser uma mulher, é como se ela tivesse a obrigação de ter a responsabilidade de cuidar dos filhos, da casa, de tudo sozinha. E é um papel social pré-estabelecido que ela nem teve chance de escolher. Sim, e aí por ela ter caído nisso, assim, do nada, dela ter descoberto essas dívidas do nada, ela se vê desesperada e aí ela acaba indo pro Belladonna Gardens, né? Porque ele é um complexo do governo, habitacional do governo, que é de graça. Então, com isso, a gente pode ver como esse espaço, ele acentua, né, papéis de gênero aqui nesse caso, tanto que a Teresa, ela já é introduzida no conto como uma mãe, né? Ela não é introduzida como a Teresa, com suas particularidades, suas integridades, ela é automaticamente naquele espaço apresentada como uma mãe, tanto que a primeira aparição dela é ela chamando pela filha dela, que é essa que tinha se perdido, né? Essa noção de papéis de gênero pré-estabelecidos é algo que a teoria feminista busca combater. Não é porque ela é uma mulher que ela é reduzida a uma mãe solo com dívidas e tal. E é uma situação que a gente precisa falar sobre, né? Já dizia a Chimamanda, né, que um problema ele só vem à tona quando ele é nomeado e discutido. Então a gente tá dando nome a esse problema e vamos discutir sob a ótica do feminismo, né? Tanto que essa questão das mães solo é uma coisa que acomete não só ali a realidade australiana, mas do mundo inteiro, né? E aqui no Brasil também é uma coisa que a gente vê muito, tanto que é muito difícil a gente não conhecer pelo menos alguém que não tenha que tenha sido criado só pela mãe, né? Eu acho interessante comentar também que a Chimamanda, numa palestra dela, que inclusive virou livro depois, que Sejamos Todos Feministas, ela define feminista alguém que luta pela igualdade, seja social, econômica ou política dos sexos, e a gente pode puxar que a Teresa, ela vive justamente essa desigualdade. E se a gente for pensar em outro ponto de vista também, a gente pode falar da Síbil, que apareceu um pouquinho lá no início do conto, que no meio a gente descobre que ela também é uma mãe solo nesse contexto. Sim, quando a gente escuta falar dela nas perspectivas de quem está lá dentro do Belladonna Gardens, é sempre uma mãe solo que tá atolada de dívidas, cheia de dificuldades socioeconômicas mesmo. Ela é reduzida a isso. E lembrando que esse tipo de consciência vem desde a criação, né? E a gente também ressalta que a criação é papel de toda a família, não só da mãe. Isso, então, pra fechar essa parte, aproveitando que a Helena falou da Síbil, ela é outra personagem feminina importante ali na história, e é interessante como ela tem várias representações dentro do conto, né? Então, quando ela é primeiramente introduzida, a gente vê ela como uma mulher rica, imponente, independente, talvez até pelo contexto em que ela é introduzida, né, Júlia? Sim, quando a gente escuta falar dela, nas perspectivas de quem tá fora do Belladonna, é bem diferente, porque quem tá dentro relata que ela é só uma mãe solo, com dívidas e muitas divergências socioeconômicas. Mas voltando pra Teresa, né, que ela é a personagem que pra nós teve mais destaque, talvez mais apareceu no conto, né, e a que mais mostra aquela realidade que tá sendo vivida dentro do Belladonna Gardens, ela conta no conto, que ela vive, quando ela se viu como uma mãe solo, cheia de dívidas ali, com 3 filhos, abandonada, sem família, sem apoio, ela se viu na mesma situação que ela diz que os outros moradores do Belladonna Gardens estão. Então, parafraseando ela diz que eles são sem sorte, sem emprego, muito burros, muito drogados, distraídos, com muitos filhos para trabalhar. E é muito triste ver como ela tem essa perspectiva sobre os moradores de lá e também sobre si mesma, né? Sim, e a gente pode enxergar o jardim como também uma metáfora para essa exclusão social, para a propriedade privada, e também a gente pode levar em consideração uma sociedade dividida em classes, né? Que é uma coisa que, bom, o Marx fala muito sobre.
Isso, e pra gente dar aquela fundamentada, né, nas teorias marxistas, vale lembrar que são um conjunto de ideias que vai reunir conceitos, assim, interdisciplinares, né? Então, a gente vai falar de aspectos sociais, econômicos, políticos e até filosóficos, né? E apesar de ter vários pensamentos e conhecimentos que provêm dessas teorias, acho que o pilar mesmo é aquela ideia de que a sociedade ela só pode ser interpretada a partir das forças que produzem e reproduzem as condições materiais básicas, né, para a sobrevivência. Sim, tanto que o jardim é um local controlado e cercado por quem censura a população do Belladonna Gardens. Quem tá lá dentro não tem um cotidiano humanizado, os direitos não são visibilizados. Então, quem tá lá dentro não tem muitos direitos. Bom, e a gente pode ver isso claramente no momento em que o Frank, ele pinta a casa da Teresa, que daí ele dá uma cor para a vida de algum dos moradores, e os agentes vão lá e eles vão contra isso, contra as expressões artísticas, e daí eles basicamente transformam a arte do Frank em lixo. Sim, e a casa passa a ser só mais um teto para sobreviver, não se torna mais um lar. O espaço não vai se tornar um lugar desse jeito. Isso, e a partir desse cotidiano da Teresa e dos outros moradores, a gente vê como é difícil para eles sair dessa situação, né? Então é difícil para Teresa sair desse lixão, como ela bem chama, o Belladonna Gardens, porque é como se ela tivesse uma venda posta pelo sistema para permanecer naquele lugar, já que se ela escolher optar por trabalhar e mudar essa vida dela, ela já não tem mais o benefício de morar lá. Então fica difícil para ela sair dessa situação, até porque ela tem 3 filhos, né? Então não é uma coisa muito fácil de se decidir. A gente pode pegar essa vivência dos moradores e até olhar com um olhar meio pós-colonialista, assim, porque eles são oprimidos o tempo inteiro, mas não só de não poder sair dali, mas também os agentes do governo, eles interferem na vida inteira deles e na privacidade deles, enfim, eles invadem o espaço deles o tempo inteiro. Isso é meio uma relação colonizador e colonizado, né? E inclusive, tem uma coisa muito interessante de se analisar, é que o Frank, ele é inglês, e a Austrália, ela foi colonizada pelos ingleses. E daí, quando ele quer ir pra lá, porque é um lugar muito bonito, porque ele quer utilizar o lugar pro trabalho dele, né, que é as artes. E aí, quando ele chega lá, é um lixo. Então, basicamente, ele é o colonizador vivendo no lugar do colonizado. Nossa, sim, e tipo, eu acho até que a autora, ela fez meio propositalmente isso, de ter colocado o Frank como um cidadão inglês inserido naquela realidade precária australiana. Como tu falou, o colonizador vendo o que tá acontecendo ali inserido no meio do colonizado. E é muito visível esses paralelos que a gente pode fazer com opressão, com controle e com invasão de privacidade. Tem uma cena do conto em que o Frank tá lá no quarto, dormindo, no apartamento que a Sybil destinou pra ele, e do nada ele é acordado por agentes do governo chacoalhando ele, perguntando se ele era um criminoso que estava sendo procurado, né? Tipo, eles só invadiram o espaço que era para ser privado, como se fosse um lugar público, assim, né? E gurias, mesmo que a realidade seja australiana no conto, é possível traçar vários paralelos com o cotidiano do Brasil. O que vocês acham? Eu acho que realmente dá para traçar esses paralelos, porque, inclusive, o Brasil sempre foi caracterizado como exótico, sabe? E a gente leva a palavra exótico como algo a ser descoberto, algo a ser dominado. E as mulheres também, historicamente, sempre foram vistas como algo a ser dominado, também um objeto ali no ambiente. E aí a gente vê como o colonial e o masculino, eles exercem essa força sobre os corpos e sobre as vozes para silenciar, né? Sim, e no conto Belladonna Gardens, a gente vê personagens ali construindo suas identidades, narrando suas dores, suas vivências, suas experiências e fazendo o possível para viver ao invés de sobreviver. E muitas vezes sendo impedidos de fazer isso, né? E dá para falar que no Brasil a gente tem autores que fazem esse mesmo movimento de mudar a ótica de para onde a gente tá olhando para a situação e dar voz a quem tá vivendo aquelas experiências. Sim, dá para citar, por exemplo, a Conceição Evaristo, a Lígia Fagundes Telles, a Maria Carolina de Jesus, que foram autoras que tiraram as vozes dessas mulheres do silenciamento e deram o devido palco para narrativas que a narrativa oficial apagou, né?
Sim, e que nem a Austrália, o Brasil ele também é muito, muito, muito diverso, né? A gente tem diversas etnias, culturas, e inclusive se assemelha também nesse processo de resistência dos povos, porque até hoje a gente tenta achar esse equilíbrio do que aconteceu no passado com o que está acontecendo agora. E tendo em vista disso, é interessante como a Halligan, ela pega e, em vez de botar uma identidade fixa para os personagens, eles vivem nesse fluxo de memórias, de linguagem, de experiências e de vivências que mostram uma estrutura narrativa, assim, que traz essa pluralidade, essa fragmentação da cultura, nesse caso australiana, e fazendo esse paralelo com as escritoras brasileiras, pode ser usado para a cultura brasileira também, essa diversidade de vozes étnicas, regionais e culturais. Sim, e a própria Halligan escreve de um país que ainda tenta se reconciliar com seu passado colonial e com a exclusão dos povos aborígenes, enquanto o Brasil ainda sofre com as consequências da escravidão, do genocídio indígena, da desigualdade estrutural. Bom, em ambos os casos, para tu ter essa cura, é preciso uma reescritura das vozes silenciadas e tirar alguns traumas que moldaram a nação do silenciamento. Sim, e aí tu vê como ela escreve sobre a Austrália, mas na verdade ela tá falando também sobre o Brasil e também sobre outros países periféricos, que até hoje a gente tenta se livrar dessas heranças opressoras e agressivas do colonialismo. Então, olhando para tudo isso, vocês conseguem encontrar lugares no Brasil que a gente pode dizer que são como Belladonna Gardens? Bom, um exemplo é as capitais, as cidades grandes, enfim, tipo Rio, São Paulo e até Porto Alegre, que quando tu pensa em capital, tu pensa em algum lugar muito mais evoluído e meio até luxuoso, enfim, bonito. E aí, quando... Até, a primeira vista ele talvez seja, de fato. Só que quando tu começa a conviver ali, tu vê que não é aquilo, sabe? Que é outra realidade. Além disso, como a gente está num ambiente onde a atividade do agronegócio é um destaque, assim como na região centro-oeste, é sempre uma imagem passada assim, de uma prosperidade econômica, quando na verdade esconde muita desigualdade entre o proprietário e o trabalhador rural, e além da disputa de terra, né? Então, o mesmo ocorre, por exemplo, com Curitiba, que é uma cidade modelo do desenvolvimento e da sustentabilidade, onde tem essa promessa da sustentabilidade, né? Mas nem todos têm acesso a isso. Bom, e assim a gente chega ao final da palavra falada sobre a Belladonna Gardens, da Marianne Halligan, e eu queria agradecer as minhas colegas Júlia e Carol pela discussão. E aí, gente, gostaram do que a gente discutiu hoje? Deixe nos comentários qual trecho vocês acharam mais marcante, qual personagem vocês gostaram mais, e continue nos acompanhando no Palavra Falada para consumir literatura anglófona de forma acessível. Tchau!